E no vídeo semanal de hoje, nem sempre tão semanal assim, nós vamos falar sobre os destinos da soja brasileira. Quais são os países que a gente exporta, quem são os importadores da nossa soja e quais as implicações disso para o nosso mercado. Bom, então, no vídeo anterior a gente falou sobre o milho, né? A gente pôde ver que o milho é muito pulverizado, né? Recentemente a gente viu a China vindo forte comprar o nosso milho, chegou lá aos 25% dos destinos, né? Mas até então era lá 10, 12%, né? Dividido entre o Oriente Médio, o Norte da África ali e o Leste da Ásia, né? E recentemente a China veio, mas por enquanto esse ano ainda ela está bem devagar. Se espera que ela vai comprar aí 5 milhões de toneladas do nosso milho. Então vai voltar a ficar bem dividido lá, aqueles 10, 12, 15% para cada país, para os maiores compradores, e a fatia dos outros muito grande, né? Para a soja, a gente vê muita diferença nesse mercado. Vamos lá, China, né? Olha o tamanho, quase 80%, pouquinho menos de 70%, e atualmente 70%. Então a gente vê que vai ficar levemente abaixo de 70 até passar um pouquinho de 70, pode até beirar o 80 conforme for o ano, né? É claro que esses 80 pode ser realidade se tiver uma migração da demanda dos Estados Unidos para cá. Se tiver aquela guerra comercial, seja com o Biden aumentando a guerra, seja o Trump ganhando e fazendo a guerra mais forte, a gente pode ver, né, a porcentagem da China aumentar aqui, porque é basicamente esse ano aqui, né? Ou talvez até mais. E os demais, ó, Espanha, Tailândia, Turquia, 2, 3%. Então a gente vê que a China manda na nossa soja exportada. E que isso significa, né? Quando a gente fala de quem manda no rumo dos preços, né? Quando a gente fala das commodities metálicas, por exemplo, é a demanda. Se a demanda está forte, o cobre ou o aço tende a subir. Se a demanda está fraca, ele tende a cair. No agro, tem uma máxima que diz que no agro quem manda nos preços é a oferta, né? Então, se a gente puxar o gráfico longo aí de soja e de milho de Chicago, a gente vai ver que a soja fica estável, 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 talvez leve queda, deu uma quebra, ela estoura o preço, aí corrigiu, passou 2 anos caro, produziu bem, recuperou os estoques, cai de novo. Então, no médio e longo prazo, a gente vê que é o clima que manda no preço, né? A soja pro ano que vem vai estar melhor ou pior? Bom, se a gente produzir bem, vai estar pior. Se a gente tiver quebra em algum lugar no Brasil, junto aqui, seja na Argentina, a gente pode ter preços melhores. Então, no longo prazo, médio e longo, sempre foi dito, né, que é a oferta que manda, que é principalmente ligada ao clima, a quebras, né? Porque a demanda é inelástica, então ela cresce devagarzinho, tem o mundo crescendo, o aumento da população, junto da enriquecimento da população. Então, pessoas saem da linha da pobreza e passam a consumir mais. Quando eles comem mais, eles podem comer mais proteína, que tem o maior consumo de grãos daí, né? Você pode comer o milho direto, ou você come o porco que come o milho, né? Então perde eficiência energética, então aumenta o consumo. A gente pode ver alguma diferença, alguma mudança futura nessa questão, porque a China parou de crescer, né? Mas segue enriquecendo. E a China está enriquecendo, e a Índia está enriquecendo e pode fazer esse papel, passar a comer mais carne de frango e aumentar esse consumo. Então a gente pode continuar vendo isso, mas a Europa já não está crescendo, os Estados Unidos só depende de imigrante, a população brasileira encolheu, então a gente pode ter, se esse plano aí globalista de reduzir a população, se ele der certo, a gente pode ver essa máxima da demanda ser inelástica morrer, né? A não ser que todo mundo enriqueça muito e coma muito, enfim. É, então, se não tiver nenhuma, se mantendo dessa forma, é o clima que manda no médio e longo prazo, né? Agora, e no curto prazo? No dia a dia ali, quem que manda no preço? É o comprador, né? Porque os vendedores são muitos vendedores, né? São quantas dezenas de milhares de produtores comercializando para 4, 5 tradings, 6, 7 tradings no máximo, que na verdade no final vende tudo, praticamente tudo para a China. Um pouquinho para a Europa ali, né? O leste da Ásia lá junto na Tailândia, né? O Oriente Médio ali, né? A Turquia, bem pouquinho para ali, mas no grosso até as trades americanas estão comprando e vendendo para a China. Então, no curto prazo, quem manda nos preços costuma ser o comprador. Porque a China tem a COFCO e a Sinogrem. A COFCO é uma trade, a Sinogrem é a gestora como se fosse a Conab. E lá não tem empresa grande sem ter um membro do governo do Partido Comunista no board de diretores. Então, é basicamente centralizado.
70, 80% da nossa soja é um dono só. Então, no curto prazo, é difícil a gente ganhar esse cabo de guerra quando a gente fala do prêmio Brasil, né? Para conseguir prêmios melhores, dependeria da China estar pagando mais, né? Então, a gente tem que sempre ficar esperto. Médio e longo prazo, clima. Curto prazo, normalmente o comprador ganha, né? O produtor tenta segurar, mas você segura, o seu vizinho não consegue segurar, ele vende, e aí o comprador consegue fazer o programa dele, você segurou e o preço não subiu, certo? Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência de que o milho é pulverizado, então se um comprador não quiser agora, o outro quer, a gente consegue equilibrar as forças, mas a soja é centralizadíssima, né? E também a gente comentou sobre produção versus exportação, né? Então, soja em grãos 22, 23, a gente produziu 154 milhões de toneladas, 23, 24, 147 parcial ainda, né? Não se sabe bem se vai ser isso aí mesmo. Tem gente que acha que vai ser menos, tem gente que até acha que vai ser mais. E a gente tem exportação no ano passado 154 de produção, 101 de exportação, esse ano está projetando 92. Se a gente for dividir o 101 pelo 154, a gente vai ver que a gente exportou 65,9%. E esse ano está projetado para exportar 62,6%. Então, se você ver o vídeo do milho, o milho, anos de quebra, que a gente precisa exportar menos para segurar o produto, para não faltar no mercado interno, a gente vai exportar 20 e poucos por cento em anos de muita produção, de abundância de mercado de exportação forte, 40, 44%. Então veja a diferença, né? O milho a gente tem muito consumo interno e tem muitos compradores na exportação. A soja a gente tem bem menos consumo interno, praticamente o inverso, né? Na a relação, a proporção, né? Mais da metade a gente consome no milho e menos da metade a gente exporta. E a soja é o contrário. Mais da metade a gente exporta, menos da metade a gente consome. E a diferença de só tem um comprador de soja praticamente, né? E milho tem vários países que competem, que concorrem ali entre si. E a gente vê aqui a sazonalidade também das exportações, né? A gente começa o ano aqui, fevereiro, março, abril, sempre muito forte, que são os meses de colheita. E aqui de junho, julho em diante, a gente vê uma queda do nosso programa, né? Então, chegou a exportar 12 milhões de toneladas em 2022, 13 em 23, fez máxima aqui em 22 de março, em 23 já fez lá 15,5, nosso recorde de exportação de soja num mês. E depois foi perdendo força para dar entrada no programa de milho. Mas vejam a diferença, né? 6 milhões de toneladas, durante a exportação de milho, a gente ainda estava exportando 8 milhões de toneladas. Né? Programa muito forte no ano passado. Ó. Setembro, mês característico, depois outubro, mês de concorrência com os Estados Unidos, outubro, novembro aqui, exportação muito forte, totalizou 48 milhões de toneladas até o maio do ano passado, do ano retrasado 40 milhões de toneladas, e esse ano a gente está com 45. Então vejam a questão, né? Ó, total foi lá no ano passado 103 milhões de toneladas, no ano anterior 77. Então se a gente for olhar aqui, a gente está mais para fazer um pouquinho menos do que 48 do que para fazer do que 23, do que para ficar mais próximo de 22, né? Porque o projetado da Conab são 92 milhões de toneladas. Então a gente está atrás do ano passado, que foi um ano muito forte, mas não está tão atrás assim, então levemente aí uns 10% a menos, que foi 101 para 93, é mais ou menos esses 10% aí. Mas a gente teve quebra, certo? A gente tem uma produção bem menor do que talvez seja menor ainda do que o esperado, né? A ProSoja chegou a falar em 130, menos 134, 136 milhões de toneladas, talvez seja lá uns 142, 143, mas mesmo assim, ainda dos números oficiais são 5, 6, 7, 8 milhões de toneladas a menos. E se a gente vai exportar quase igual ao ano passado, que teve uma safra bem maior, a gente pode ver uma dificuldade do mercado interno para o final do ano, ou até da exportação. A gente pode ver um apagão de soja aí para esmagadoras para o último trimestre, né? Então tem que ficar esperto aí. Existe um cenário de melhora dos prêmios para esse final de ano, porque o produtor fez o programa, vendeu, segurou, né? Sofreu o financeiro, mas está fazendo de tudo para segurar. E tem a eleição americana que pode fazer o Chicago cair. E aí, se o Chicago cair, o produtor segura, o prêmio tem que dar uma subida para compensar. Então, seria mais uma força para esse mercadial. Tanto o produtor brasileiro tentando segurar, esse exportar demais, esse apagão para o final do ano, junto com a eleição americana e o próprio Biden fazendo a guerra comercial com a China. Então, por esse vídeo era isso. Deixe seu like, compartilhe aí com os colegas para levar as nossas informações, nosso conhecimento aí para mais gente, para a gente melhorar o nosso mercado, que se tiver mais gente na bolsa, tem mais produtos, tem mais liquidez, fica sempre melhor
pro agricultor, não é uma concorrência. Se meu vizinho estiver na bolsa, também vai ficar pior para mim, pelo contrário, é melhor. Então, compartilhe aí e acompanhe diariamente, semanalmente os nossos vídeos aqui, vídeos diários sobre informações do agro, sobre leituras e vídeos educativos comigo, às vezes semanalmente, beleza? Então, até a próxima.